Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finalmente Residente, que é o teu podcast para discutir sobre carreira na medicina, sobre como a gente tem de possibilidade, quais são as possibilidades de carreira, de especialidades, e a gente sempre traz alguém muito fera para discutir isso com a gente. Ao meu lado eu tenho... Joana Rezende, professora de pediatria aqui da Medway. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está ouvindo no meio do plantão. Ou sei lá, inventei aí. Prazerzão estar aqui com vocês na nossa 5ª temporada do Finalmente Residente. De me enche de orgulho. Vou falar isso todos os episódios dessa temporada. E tem uma novidade nessa temporada que a gente está voltando com especialidades, que a gente entrevistou em um serviço, mas por ser uma das mais queridas de vocês, a gente volta com outro serviço para vocês terem aí uma comparação e acertar na escolha que fique mais próxima aí de vocês. E aí, se você por acaso está pensando e falando assim, mas eles não fizeram de oftalmo, anestésio, não sei o quê, a gente faz a que vocês pedem. Comenta aqui embaixo se você está vendo no YouTube, vai lá no nosso Insta pessoal, Jo da Medway, John da Medway, DJON da Medway. Vai lá, pede pra gente. Fala assim, cara, Jo, eu queria muito ouvir o serviço X na instituição tal. Pede pra gente. A gente sempre faz o que vocês mais pedem. A gente tá aqui para servir vocês, então manda aí. Servindo bem para servir sempre. Padaria propaganda de padaria. Bora lá então, sem mais delongas, Joãozinho. E hoje... O que a gente vai falar hoje? Pô, porreta demais, né? Porreta a gente trouxe uma especialidade que a gente já entrevistou e a gente trouxe um fera aqui para falar sobre cirurgia cardiovascular. Se apresentei pra galera, Carlos. Oi, pessoal, meu nome é Carlos. Tudo bem, John? Tudo bem, Joana? Fala, meu querido. Primeiro eu quero agradecer o pessoal da Medway aqui pelo convite para estar aqui falando para vocês hoje sobre residência médica e sobre cirurgia cardiovascular. Eu tenho 32 anos, sou médico, me formei em 2015. Eu sou natural do Ceará, mas me formei em Brasília, fiz faculdade lá. Na época eu formei no meio do ano e fiquei aqueles 6 meses ali estudando para residência, me preparando. Comecei a dar uns plantõezinhos, trabalhar. E aí, logo em 2016... foram as primeiras provas, eu já queria fazer cirurgia cardiovascular, sempre foi a especialidade que eu tive mais afinidade, sempre gostei muito de cardiologia, desde do ensino médio, tem muita gente cardiopata na família, né? Todo mundo, hipertenso, já fez revascularização, já infartou, não sei o quê. Então sempre tem aquelas coisas que vão te motivando, né? Você vai tentando aprender mais sobre aquilo, né? E desde que eu entrei na faculdade, eu já gostava muito de cardiologia, desde a anatomia, era apaixonado por anatomia do coração, fisiologia. E aí, durante a faculdade, eu fui vendo as disciplinas mais cirúrgicas e aí descobri que eu queria ser cirurgião, não queria ser clínico, né? Uhum. E aí, resolvi casar as duas, comecei a procurar mais sobre a especialidade, no internato, já comecei a frequentar mais, conhecer mais, acompanhar alguns serviços, isso lá em Brasília. Na época, a formação do cirurgião geral, do cirurgião cardiovascular, era diferente de como é hoje. Na época, a cirurgia cardiovascular tinha um pré-requisito da cirurgia geral. Então, a formação era em 6 anos, você fazia 2 anos de cirurgia geral e depois fazia mais 4 de cirurgia cardiovascular. Socorro. E aí, entrei na cirurgia geral, fiz 2 anos de cirurgia geral lá no Ceará. Uhum. E depois, quando eu estava no R2 da cirurgia geral, já me preparando ali para fazer uma prova de subespecialidade, mudou a resolução da Comissão Nacional de Residência e a residência virou acesso direto, 5 anos. Né? Então, era uma formação de 6 anos que mudou para 5, só que agora com acesso direto. Eu até achava que ia haver uma transição, que pelo menos naquele ano, que era o primeiro, né, ainda ia ser uma prova de R3, né, de subespecialidade, mas acabou que quando saíram os editais, prova de acesso direto, tive que estudar de novo pediatria, saúde da família, clínica. Mas acabou que deu certo, e aí entrei no Dante Pazanese aqui em São Paulo, fiz os 5 anos de residência aqui. Na minha turma eram 8 residentes, 4 estavam na mesma fila que eu, no mesmo barco, então 4 tinham feito cirurgia geral para fazer cirurgia cardíaca, e outros 4 tinham acabado de terminar a faculdade ali e estavam ingressando ali R1 de primeira mesmo. Uhum. E terminei agora em fevereiro, e hoje eu faço um fellow, que é uma subespecialidade, né? É um ano adicional, que acaba você vai focando em alguma das subespecialidades ali da área. Eu faço um fellow hoje no INCOR, lá na USP, em cirurgia cardiovascular transcatéter. Então a gente faz cirurgias por catéter. Então hoje a gente faz muita
intervenção em válvulas cardíacas por cateter, a gente troca válvula aórtica, faz plastia de válvula, faz muita oclusão de defeitos congênitos, CIA, canal, CIV, e também muita aorta, endoprótese de aorta, para tratamento de dissecção de aorta e aneurisma de aorta. Então eu estou agora terminei a residência e estou nesse ano adicional aí só voltado para o transcateter. Então aí são 8 anos de história aí, né? 8 anos aí nessa saga de residência de cirurgia cardíaca. Você fez iniciou esse podcast em altíssimo nível. Eu já estou super interessada. Já fez 1 milhão de coisas. Muita história, né? Muita coisa pra Essa é a jornada do herói. A jornada do herói. Eu achei irado. Cara, assim, a primeira pergunta que eu ia te fazer era por que cirurgia cardiovascular? Eu acho que essa já está respondida. Boa. Ficou muito claro para mim. Eu queria entender, assim, antes até de falar alguma coisa sobre você, eu queria fazer só um disclaimer, assim. Às vezes a galera que tá ouvindo a gente, né? Muita gente ouve a gente tá procurando residência, não sabe o que fazer. Considerou a cirurgia cardiovascular? Ou não, é só fanático pelo podcast. E a gente é irresistível. E aí eles ficam ouvindo todos os episódios, aí aprende uma coisinha ou outra e tal. Acho que a gente ensina alguma coisinha. Mas isso é uma coisa muito maneira que você falou. Às vezes a gente tá achando que tá escrito em pedra e o caminho tá todo traçado e vem a Coreme e dá uma rasteira na gente. E isso acontece com alguma regularidade. Nos últimos anos, a gente teve uma amigaça, a nossa professora daqui da MED, a Ana K., que fez clínica médica para fazer UTI. O UTI deixou de ser sub, virou acesso direto. Em menor grau, eu fui fazer neuro justamente no ano que virou 4 anos. E agora já voltou a ser 3 de novo. Então, essas trolladas acontecem. Então, assim, a galera tem que Não são incomuns, né? Não são incomuns. É só pra botar uma pulguinha. A galera que já tá, não, mas a minha vida vai ser toda assim organizadinha, não vai. E aí eu queria entender como é que foi voltar a ser R1 pra você. E o que você acha que ter feito ciro geral mudou ali pra você ser cirurgião cardiovascular? Olha, voltar a ser R1 é sempre chato, né? O R1 é um ano chato, né? É um baque. Então, assim, no R2 da cirurgia geral, você já tá ali, você já tá operando, você já tá comandando tudo ali. E aí você volta a ser R1 e ainda mais numa especialidade que tem mais um monte de R na sua frente, né? Não era ali na cirurgia geral que você tinha sido o R2, pronto. Uhum. Lá na cardíaca, hoje tem o 2, o 3, o 4 e hoje tem o 5, né? Uhum. Então você volta a ser ali o cara que vai, né, a ponta da fila ali, né? O cara que vai ficar com o serviço mais chato, né? Sem falar da adaptação, porque você muda de serviço, você muda de especialidade. Então algumas rotinas são de um jeito. Eu drenava tórax na cirurgia geral, na cirurgia cardíaca, aqui a gente já gosta desse jeito, o nosso protocolo é esse. Então sempre tem aquele período de adaptação, assim, né? Essa parte ali da mudança, tanto quando é uma subespecialidade, né, que você vira um R3 de alguma coisa, como nesse caso que você vira o R1 de novo, né, de uma especialidade que hoje é acesso direto. Então sempre tem aquele baque ali de se acostuma a não ser mais R1 e aí depois você volta a ser R1. Mas eu acho que faz parte, acho que a gente está aí para isso. E aí o R1... O melhor do R1 é que ele tem data para acabar, né? Ele dura um ano, né? Então, você já sabe, dia 28 de fevereiro isso aqui vai acabar e aí vai dar uma melhorada. Não melhora tanto, assim, né? Fica menos pior. Mas vamos acreditar que melhora, né? Vamos Gestão da fé, a gente trabalha muito aí. Gestão da fé. É isso mesmo. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. A galera que tá ouvindo, que não é daqui de São Paulo, talvez não tenha a dimensão do que é o Dante Pazzanese. Então, explica pra gente o que é o Dante e como que foi a residência de cirurgia cardiovascular lá. Como que funciona a divisão dos estágios ano a ano, como que foi essa evolução, essa formação. Cara, o Dante Pazzanese, ele é o Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo, né? Então, ele é o hospital estadual que é a referência para cardiologia no estado, né? E, assim, o Dante Pazzanese e o INCO são hospitais especializados só em cardiologia, em cirurgia cardíaca, e são hospitais que são referência mundial, né? Todo ano tem uma lista aí dos hospitais especializados, os melhores hospitais, referência, e o Dante e o INCO, eles sempre estão ali na lista, na ponta da lista, e são hospitais públicos, né, estaduais, né? O Dante é totalmente SUS, né, o hospital estadual. E a gente faz assim, serviços de cardiologia assim, de alta complexidade, né? Então, o pessoal até confunde às vezes, né? Às vezes o paciente ele é só hipertenso, mas ele quer acompanhar no Dante.
Não, e para acompanhar só a hipertensão, dá para acompanhar com o clínico no posto, ou com o cardiologista da atenção secundária, ele é algum ambulatório de especialidade da região. O Dante ele é mais voltado para serviço de alta complexidade, né? Então, são subespecialidades da cardiologia para acompanhar doenças mais complexas, mais raras, cirurgias de alta complexidade, casos mais graves, essas cirurgias minimamente invasivas, que é uma coisa que eu faço hoje. Então, ele é esse serviço tanto de alta alta complexidade como de volume, né? O Dante, a gente chega a fazer 10 cirurgias cardíacas todo dia no Dante, né? Isso é um número gigante, né? Cateterismos, o pessoal lá da hemodinâmica faz 60 exames todo dia, né? Fora as urgências que vão chegando, né? Sem falar nos atendimentos ambulatoriais, nas internações. Então é um serviço gigante, um dos maiores da América Latina. E o acesso à residência é um acesso pela prova do SUS São Paulo, é um hospital público estadual, né? O acesso é pela prova do SUS, que geralmente é aquela prova que foca mais nos hospitais do estado, né? Prova unificada. A prova unificada. E a residência são 5 anos hoje. A minha turma é a primeira de 5 anos. Então, até ano passado, até 2 anos atrás, na verdade, eles lidavam ali com a formação em 4 anos, né? O cara que já era cirurgião geral e chegava para mais 4 anos de formação. Hoje eles pegam o cara que acabou de sair da faculdade e vai ficar ali mais 5 anos. Então, a minha turma foi a turma que houve uma adaptação ali aquele novo perfil do cirurgião, né? Da formação do cirurgião cardíaco. Legal. Então, antigamente você chegava já cirurgião geral. Então, eles consideravam, você já sabe fazer uns procedimentos básicos aqui, um acesso central, drenar um tórax centese. Então, o serviço teve que se adaptar a formar o cara que acabou de sair da faculdade. Então, o R1 ele ficou mais para isso, né? Para a formação básica de procedimentos cirúrgicos mais básicos e também para entender um pouco sobre o mundo da cardiologia, né? Na cirurgia geral, eu sempre conto essa história, né? Eu acho que mudou. Uma das minhas teorias de ter acabado o pré-requisito da cirurgia geral é que na cirurgia geral você acaba conhecendo várias especialidades. Você roda um pouco na vascular, no aparelho digestivo, na uro, na plástica, mas você não roda na cardíaca. A cardíaca não faz parte assim, da cirurgia geral, né? Então, muita gente até entrava na cirurgia geral pensando em fazer cirurgia cardíaca, foi o meu caso, mas acaba que durante a cirurgia geral você vai vendo que tem afinidade com outras áreas e acaba mudando. Então, assim, é outro mundo, né? Você entra num hospital que é especializado só em cardiologia, você respira cardiologia todo dia e não é a rotina do cirurgião geral, né? Exato. E aí, então, o R1 serve para isso também, né? Não só para aprender procedimentos cirúrgicos básicos, mas também para imergir ali dentro da cardiologia. Então, a gente tem vários rodízios clínicos, né? A gente roda na enfermaria da cardiologia, no ambulatório, e lá, como é muito especializado, então tem o ambulatório, a enfermaria da válvula, da coronária, do transplante, da arritmia. E a gente acaba rodando muito para ter uma base para chegar lá no centro cirúrgico já um pouco mais familiarizado. Então, a gente vê muito, tanto a parte clínica, a parte de cuidados pós-operatórios nas UTIs. Então, a gente tem muita vivência na UTI, pós-operatória principalmente, e também na parte de exames diagnósticos, né? Então, a gente faz um curso de eletrocardiograma, fica um mês lá só laudando eletro, roda no ecocardiograma para ter noções do que é um eco, tomografia e ressonância cardíaca. Nossa, então, o R1 ele é bem isso, né? Ele é uma parte bem puxada de aprender procedimentos básicos, né? O basicão ali da cirurgia e imergir no mundo da cardiologia. Então, o R1 ele não passa necessariamente na cardiovascular. Ele ganha essa base toda, esse compêndio todo, é isso? Ele passa. Sim. Entendi. Existem os rodízios oficiais, mas é aquele negócio. Acabou o rodízio oficial, tem que ir lá pro centro cirúrgico porque tá tendo cirurgia. E aí a gente vai te introduzindo aqui mais ou menos. Porque 60 horas... então. Porque o que eu tava pensando, né, é porque se o R1 tá fora do ambiente da cardiovascular, quem que preenche o papel? O John tava ali... Então aqui, mastigando essa piada para o lugar. A gente sempre fala, a vida do clínico é uma vida mais tranquila. Os clínicos acabam o ambulatório ali, 4 da tarde, casa. Cirurgia vai todo dia até 10 da noite. Cirurgia, Então, assim,
Acabou o estágio clínico ali, esse mês eu tô no eco, eu vou ficar no eco até a hora que acabar. Pô, acabou. O ambulatório do eco acaba 3h30, 4 da tarde. Começando. Você vai pro centro cirúrgico, tá entrando as cirurgias da tarde, né? Que vão durar 6, 7 horas. Então, meu Deus! Mesmo nos rodízios clínicos ali, que são importantíssimos, né? Faz parte, mas o R1 ele vai pro centro cirúrgico e ele vai embora quando acaba tudo. Total. Né? Eu vou já emendar nisso, mas só fazer uma ressalva aqui. Esse ano, a prova do Dante mudou, 2023, agora vai ser acesso direto. Então, para quem tá ouvindo agora, não é mais SUS. Isso mudou agora, recentementíssimo. Acabou de sair. Então, galera que tá ouvindo e vai prestar prova agora no final de 2023, nos próximos anos eu não sei dizer. Até esse ano, enquanto não saiu o edital oficial... Vai ser a parte do Sul São Paulo, então... Vai ser a parte do Sul São Paulo. Até agora essa é a conversa. Até agora o próprio Dante já liberou isso via Instagram, se eu não me engano já tem post com data. Mas, enquanto não saiu o edital oficial, a gente não sabe. Só pra galera se ligar. E aí, vamos ver como vai ser essa prova, agora que tu falou, tu vai ser responsável. Já lançou a ideia, agora vai até o final, né? Me queimei. A gente quer ajudar, quer dizer, né? Mas aí eu já queria emendar aqui no que você falou, Carlos. Residência puxada, né? Puxado. É difícil, né? Dá pra fazer plantão fora? Então só tá no R1 ainda. Não, mas o R1 geralmente é pior, né? Olha, assim, a cirurgia cardíaca é uma cirurgia longa, né? Você põe em SEC, né? Eu não conseguiria fazer nunca, eu ia desmaiar. Então, assim, uma cirurgia rápida, né? É só uma válvula que vai ser abordada, não vão ser as 3 hoje, né? Só uma revasque mais tranquila, só 2 pontes. Pelo menos umas 5 horas de cirurgia, né? Você vai colocar em SEC, tirar de SEC. Então, assim, se você entra numa de manhã e uma de tarde, já vai sair à noite, né? E aí o plantão começa às 7 da noite. Às vezes você acabou de chegar na cidade, você pega uns plantões um pouco mais longe, né, um pouco mais na periferia, até para você chegar lá. Então, durante muito tempo da residência, eu fazia plantão fora. Claro, né, a gente não consegue viver, né, só com a bolsa da residência. Sim. Ainda mais aqui em São Paulo, que tem um custo de vida, né, mais elevado do que as outras cidades que eu já morei. Mas eu fazia mais no final de semana. Então, pelo menos no sábado, eu pegava ali 24 horas de 15 em 15 dias, ou às vezes pelo menos um período de 15 em 15. Então, mudou muito, assim, nesses anos, né? Mas eu demorei muito a fazer plantão noturno na semana, justamente por causa disso, porque você tem que sair mais cedo e vai chegar mais tarde, você vai passar o dia inteiro em cirurgia, vai estar virado do plantão, às vezes o plantão não dá para descansar. Então, eu evitei fazer plantões à noite durante a semana, e aí eu focava mais no final de semana para fazer esses plantões fora. A gente tinha uns plantões pela residência também, tinha uma escala de plantão para cobrir, sempre ficava pelo menos 2 residentes, mais do começo da residência e outro mais do final, e esses 2 residentes ficavam ali para avaliar tanto de olho nos pós-operatórios do dia, na UTI, como de olho nos pareceres para a cirurgia. Como lá no Dante tem um pronto-socorro cardiológico porta aberta, chega o tempo inteiro, dissecção de aorta, transplante, tamponamento cardíaco. Então sempre tem os pareceres para a cirurgia cardíaca, que são os residentes que estão lá e vão ver o caso, né, para ver tudo, dar as primeiras condutas e discutir com os chefes que estão ali no plantão ali junto com você. Bacana. Legal. R1, então. A gente tem mais 4 ali. Mais 4 para explorar. Eu tô pensando aqui, como é que um PS de cardio porta aberta? Deve aparecer um monte de coisa que não é cardio. Então, lá é focado para queixas cardiológicas, né? Então, é feita uma triagem com as enfermeiras cardiologistas, né? Lá tem até residência multiprofissional de enfermagem em cardiologia, fisioterapia em cardiologia. Então, tem um pessoal altamente treinado ali para triar essas coisas. Então, assim, essas queixas mais cardiológicas, elas são exploradas, né? Dispneia, dor torácica, síncope. Então, o paciente é aceito na triagem e aí passa ali com o médico no atendimento ali do pronto-socorro. Se é uma queixa não cardiológica, né, a gente até faz alguns exames, será que é uma síndrome coronária aguda ou não? Faz até alguns exames para descartar, descartou, acha que não é, a dor não era típica, os exames ok, a gente encaminha para o posto de saúde ou até para outro hospital. Às vezes é um trauma, a gente fala, mas aqui não é, a referência não é aqui, tem que procurar algum outro pronto-socorro aqui perto. Mas ele é aberto para queixas cardiológicas. Saquei, legal. Boa. E R2, o que muda? Então, aí depois do R1,
melhora um pouco, você para de fazer tanto papel, né? Isso já é uma melhora considerável. E aí você já fica mais integrado ali no serviço, já faz parte ali do serviço da cirurgia cardíaca do centro cirúrgico, que é a maior carga horária disparada nossa é ali dentro do centro cirúrgico, passando o dia em cirurgia. Então, assim, geralmente são escalados 2 residentes por sala, e geralmente é um residente mais novo, que tem suas atribuições ali na cirurgia, e um residente mais velho, que também tem suas atribuições. Então fica meio que o R2 e o R3 sendo o mais novo, e o R4 e o R5 o mais velho, mas isso varia, às vezes, dependendo do mês, dependendo de quantos residentes estão ali no serviço, né? Às vezes tem alguém de férias, alguém em estágio fora, mas geralmente é o R- e o R+ da sala, e cada sala tem a sua dupla, e aí eles vão fazendo as cirurgias de acordo com o caso daquele dia. Por exemplo, se é uma revascularização do miocárdio, que eu preciso obter enxertos de safena e de mamária. Então o R- vai ali na safena e o R+ já vai ali na mamária. Então eles vão preparando o paciente, o chefe chega, dá as orientações, e aí no tempo principal o chefe já entra e todo mundo faz junto ali a cirurgia. Da hora. Legal. E assim vai, assim, durante e é isso. É isso. É uma baita cirurgia. Aí só vai mudando a função mesmo conforme vai passando os anos, de R3, R4, R5. A gente tem muito o heart team, hoje em cardiologia se fala muito sobre o heart team, né? Que é o time do coração. Então é um momento assim que os casos mais desafiadores, aqueles casos mais limítrofes ali de discussão de conduta, junto o cardioclínico com o hemodinamicista, com o cirurgião, com o ecocardiografista, com o cara da imagem, da tomografia. Então a gente tem muitas essas discussões também, a gente participa bastante dessas discussões, ou antes das cirurgias, ou no final ali, mas sempre tem essas discussões que é bem interessante, faz parte da nossa formação também, assim, no decorrer dos anos. Mas a nossa carga horária maior ali é no centro cirúrgico, nas cirurgias. Como faz diferença você estar num serviço que respira cardio, né? Aí, em core também deve ser muito parecido, mas no Dante, então, que é 100% isso, sensacional. Essas discussões aí é uma parte mais acadêmica de uma residência predominantemente cirúrgica, o que não é também tão comum de se ver em outros lugares. Né? Infelizmente, a gente conversa muito com outros residentes de outros serviços e às vezes o pessoal fala que até tem um fluxo bom, mas peca na teoria, a gente não tem muita aula. E lá a gente sempre, assim, ainda mais nós residentes, nós sempre cobramos dos nossos chefes de ter esse momento, sabe? De ter uma programação anual de aulas. Então, toda quinta-feira de manhã tinha a nossa aula sagrada ali da residência, que a gente ia discutindo temas ao longo do ano. Tinha também um momento de discussão de artigos, né? Um clube de revista que a gente fazia na sexta de manhã cedo. Então, toda sexta, um dos residentes pegava um artigo, apresentava para todo mundo, algum artigo atual, ou um artigo na cardiologia, tem muito dos trials clássicos, né, que definiram condutas, definiram diretrizes, né, e a gente sempre discutiu muito, e aí os chefes contribuem com a experiência deles, né, os residentes discutem sobre o artigo, então a gente sempre prezou muito por essa parte acadêmica também, né. Que legal. Sensacional. Muito bom. Show, de residência, acho que eu não tenho mais pergunta, queria agora entender, dentro da cirurgia cardiovascular, acho que é o momento que você está agora, né, fellow, pós-residência, para onde você pode ir? Porque, cara, é muito vasto, é muita coisa, né? E eu, como pede... E agora, né? Acabei e agora? Exato. Né? E aí é congênita, é revasca, eu não sei, assim, quais são as possibilidades que você pode seguir, tanto de sub quanto de vida, assim, para onde você pode trabalhar, qual o ambiente de trabalho, você tem que entrar numa equipe, geralmente que a gente ouve muito das especialidades cirúrgicas aqui, como é que é? Então, geralmente... depois que o residente termina, né, ele entra em equipes, né? Você começa ali como assistente, né, em algumas equipes já estabelecidas, né, equipes que já têm algum serviço, né, já operam em alguns lugares. E aí dentro dessa equipe você vai crescendo dentro, né? Você vai terminando sua formação, né? Você continua ali aprendendo, o que a gente chama daquela curva de aprendizado pós-residência, né? Você saiu da residência, por mais que tenham sido 5 anos, você estava em cirurgia todo dia, mas sempre tem aquela insegurança ali do começo, né? Então, essa parte ali dos primeiros casos, né? No pós-residência, você acaba terminando sua formação em algumas equipes, né? Mas tem gente, assim, que... eu tenho amigos, colegas que terminaram a residência, juntou com um colega e abriu um serviço no interior. E aí... estão lá, né? Às vezes eram 2 R iguais ali, ou
um R- e um R+, que eram mais próximos ali, e Montaram. meteram as caras e foram montar serviço Eita, em algum Lelê. lugar que estava precisando, né? Irado. A gente tem que lembrar que o Brasil é gigante, né? O Brasil é bem grande, aí existe carência de cirurgião cardíaco, né? Não hoje a gente tem, assim, a nossa especialidade tem um pessoal de uma geração bem mais antiga, que já está ali há muitos anos no mercado, mas está ali no finalmente ali da carreira, e tem essa nova leva que está chegando agora, ainda mais depois que virou o acesso direto, aumentou mais a procura, né? Antigamente, como eu falei no começo, né? O cirurgião geral, o cara até entrava na cirurgia geral querendo fazer cardíaca, acabava desviando para algum outro lugar, acabava que na prova de R3 a concorrência nem era tão grande assim, né? Tinha 2 vagas, fazer 2, fazer 4. Agora aumentou. Hoje não, hoje tem, Total. a concorrência está lá em cima, Sim. tem bastante gente. Legal. E outra opção é fazer fellow, né? Continuar se formando, né? Continuar. E foi o que eu fiz, né? Hoje em dia a cirurgia cardíaca tem algumas sub-áreas assim, que as pessoas vão se especializando. Uma das mais procuradas assim, é a cirurgia congênita. Né? Congênita é um mundo à parte, né? Você estuda ali o coração normal e as doenças adquiridas, né? Mas a congênita é um coração assim, que ele se formou do jeito que ele quis e a gente vai tentar consertar ali. E vocês atendem pediátrica e adulto da mesma formação ou tem cardiovascular pediátrico? Então, na formação, nem todos os hospitais têm, mas nem hospitais maiores, assim como o Dante e o INCOL, tem um serviço de cirurgia cardíaca congênita. E aí, durante a residência, a gente roda nesse serviço. Então, pelo menos dos 12 meses ali do ano, pelo menos uns 3 meses ali, em todos os anos, a gente vai rodando nessa parte da congênita. Mas como é um mundo à parte, existe um fellow de congênita, que hoje são 2 anos e tem 4 ou 5 centros no Brasil que tem... oficialmente tem essa formação, o cara que já é cirurgião cardíaco que vai se especializar só em cardiopatia congênita. E tem esse do congênito, tem a aorta também é um mundo à parte, nem todo lugar opera a aorta, nem todo lugar tem muitas cirurgia de aorta, então é outra área que é bem procurada. E essa parte também de cirurgia transcatéter, que é o que eu faço hoje, que para de rachar o peito e aí vai ali para uma coisa minimamente invasiva, né? Faz as punções femorais, às vezes acessos alternativos. Pega um pouquinho de congênita. Pega um pouco de congênita. Legal. E a gente muda a visualização de direta para indireta, né? Você passar a olhar para o monitor ali da escopia, né? Guiado pelo eco, guiado pela escopia. Então é um mundo bem interessante. Eu sempre gostei muito dessa área e é o que eu estou fazendo hoje. E tem também quem vai para a área acadêmica, né? Tem gente que vai para mestrado, doutorado. Eu faço mestrado, estou terminando agora, estou nas últimas aí do mestrado. Por que não, né? Tanto tempo livre. Não, quer viver, né? Eu estou tentando entender em que momento da sua vida, depois de 7 anos de residência, você falou, agora eu vou fazer um fellow. Não me sinto preparado, vou fazer mais aqui. 1 ou 2 de fellow? 1 ano, esse é 1 ano. Esse é um, a congênita que é 2, tá? O próximo dele é que 2 anos. O próximo... Vou fazer agora um eco de cardio, né? É bom, legal. Por que não? Mas Quem fala sabe? aí. O mestrado você está fazendo aqui também? Eu faço o mestrado no Dante, mas é um mestrado pela USP. Lá eles têm um programa de mestrado profissional para os residentes. Então todo ano sai o edital, os residentes de todas as áreas do Dante fazem a prova e aí acaba que... E aí é pela USP, então tem os professores, tem as aulas, tudo. A gente consegue fazer tudo lá pelo Dante mesmo, mas é vinculado à USP. E aí eu tô nas últimas aí para tentar terminar porque eu tenho essa pretensão de entrar na carreira acadêmica também, né? Trabalhar entrar em universidade, trabalhar com formação de pessoas. Né? Aqui ou lá? Quer voltar? Sei. Por enquanto eu tô mais tendencioso a ficar por aqui. Ficar aqui por São Paulo. Mas se quiser voltar... Dá para voltar, assim, pensando em termos nacionais, que a gente falou, tem lugar com carência de cirurgia cardiovascular. Geralmente, eu imagino que um grande centro tenha mais aparato mesmo para abraçar a cirurgia cardiovascular. Mas pensando em ir para o interior, talvez, é possível? Então, cirurgia cardiovascular é isso, né? É uma especialidade complexa, cirurgias complexas que exigem uma equipe, né? Então, assim, eu quero ir lá para a minha cidade de 20 mil habitantes no interior do Ceará. Talvez não, né? Porque você precisa de
não só da equipe cirúrgica em si, mas você precisa de um UTI pós-operatória, Exato. que tá gente com experiência para tocar um pós-operatório de cirurgia cardíaca, que não é tão simples, né? Total. Exames de boa qualidade para fazer um bom diagnóstico pré-operatório. Então, gente especializada em ecocardiograma, em imagem cardiovascular, tomografia e ressonância. A equipe mesmo, a gente opera muito com o perfusionista, que é o profissional que opera a máquina de circulação extracorpórea. Então, além da equipe ali, o cirurgião, o assistente, instrumentadora, tem também o perfusionista, que é o cara que vai manejar a máquina, né? O anestesista que tem experiência com cirurgia cardíaca. Então, assim, não é uma especialidade para voltar para o interior. Às vezes tem alguns interiores que são maiores. São Paulo mesmo, tem muito interior que é grande, tem uma estrutura boa, como Campinas, né? Outras cidades, Ribeirão Preto, Jundiaí, outras cidades que não são capitais do estado, mas são cidades com estrutura básica ali que dá para fazer pelo menos alguns casos mais tranquilos, né? Então, é isso. Se eu fosse falar uma desvantagem da cirurgia cardíaca, seria essa. É uma especialidade para se trabalhar num local que tenha um pouco de estrutura que você não consegue mover montanha sozinho, né? Você sempre vai ter que estar atrelado ali a um time grande. Isso é um fator fundamental aí para quem está escolhendo a residência. Vir para um grande centro, para um hospital de complexidade, é um treinamento de várias pessoas de uma equipe. E a equipe treinada é fundamental para ter o bom sucesso durante uma cirurgia, alguma coisa do tipo. Imagina estar aí no interior, desassistido de uma equipe boa, aí o cara não maneja bem a SEC, aí você tem que desviar o teu foco dali para ajudar no negócio. Então, isso acaba sendo um benefício, porque dá uma remuneração emocional do cão, a gente saber que está fazendo bem, fazendo o melhor ali, mas também, quando a gente se afasta, fica um pouco refém, fica órfão em relação a isso e pode assumir uma responsabilidade multiplicada aí, não tendo uma boa equipe. Isso é bem... Eu acho que não, é bem mais específico das áreas cirúrgicas, que operam em times, em equipes, mas eu vi isso na clínica médica também. Tipo, às vezes você vai para o interior, você não tem um bom laudo de patologia ou de radiologia, isso ajuda demais no fechamento do diagnóstico, enfim. Então, qualidade de equipe é muito bom, é muito importante. Sensacional, bom ponto. Eu tenho um outro ponto que eu fiquei em dúvida. Você está fazendo troca por catéter, né? O que isso tem de intersecção com o hemodinamicista? Ou não tem? É um absurdo essa minha pergunta? Não. É uma área em comum. Uma área comum. Lá no INCOR, nós somos 4 fellows, 2 são cirurgiões e 2 são hemodinamicistas. Então, são 2 especialidades que vieram de formações diferentes, né? O hemodinamicista fez 2 de clínica, 2 de cardio, 2 de hemodinâmica, e aí ele faz mais um ano só de doenças estruturais, que eles chamam, né? A gente chama de cirurgia transcatéter porque a gente já mexeu com a estrutura do coração, a gente sempre mexeu com válvula, com defeito congênito, só que agora a gente faz por catéter, né? Então a gente chama mais de cirurgia transcatéter, eles de cardiopatia estrutural, porque eles mexiam só em coronária, hoje eles já mexem na estrutura ali do coração. Então é uma área em comum. Converge, né? com a hemodinâmica. Do mesmo jeito que endoprótese de aorta, também é uma área comum da cirurgia vascular, alguns radiologistas intervencionistas também fazem. Então tem ali é uma área que outras áreas também trabalham com isso. Interessante. Isso, você não sente isso repercutindo assim de maneira agressiva no mercado da cirurgia cardiovascular? Tem espaço para todo mundo? Essa é a pergunta. Olha, eu acho que sim. A tendência hoje é fazer procedimentos cada vez menos invasivos, né? Legal, exatamente. Então hoje a TAV, que é a troca de válvula aórtica por catéter, é um procedimento que está estabelecido na literatura, assim, mostrando os benefícios, né? Começou-se só com pacientes de alto risco cirúrgico, risco cirúrgico proibitivo. Não pode operar, então vou pelo menos fazer ele por catéter. Hoje a gente sabe que pacientes mesmo de baixo risco cirúrgico, comparado à cirurgia com a TAV, tem os mesmos benefícios. Legal. Então, a tendência hoje é essa, por isso que eu fui mais para essa área, mas não deixei de ser cirurgião. Também faço cirurgias, casos que não são adequados para a cirurgia transcatéter, que o melhor para o paciente é a cirurgia aberta, a gente continua fazendo, né? Casos, né? Pode rolar de ter que começar por catéter e ter que abrir? Tem que converter, pode. Mas isso existe também. Se eu fosse hemodinamicista sozinho. Então, Mas e aí, galera? Eu cheguei até aqui, agora. Aí puxando pro meu lado, então eu acho que é melhor fazer esse caminho pela cirurgia do que pela hemodinâmica. É uma opinião minha.
Pode Mas isso existe também na cirurgia geral, né? A gente faz muita laparoscopia na cirurgia geral, né? Sim. E aí existe aquele... Você sempre quer fazer por laparoscopia, mas existe o risco de ter que abrir. Então a gente sempre esclarece para o paciente que existe o risco, né? E a gente tem que estar preparado ali para resolver se tiver que abrir. Animal. Bom ter autonomia, assim, a respeito das complicações, né? Porque senão fica massa. Pensando aqui, tô bem satisfeita. Vou fazer a perguntinha. Posso fazer a perguntinha, João? Eu não sei se eu tô preparado para ouvir, porque eu sou clínico, humilde clínico. Mas fala aí, Joana. Sempre, a pergunta que a galera que já ouve podcast está acostumada. Você acabou de terminar a residência, não você especificamente, né? Mas pegando um pool de recém-formados, como que a pessoa pode esperar financeiramente se inserir no mercado de cirurgia cardiovascular? Então, pegando pelo mais comum, né, que o que eu faço hoje, que é fellow, é uma coisa que veio, sim, crescendo nos últimos anos, né? A procura por fellow e até a oferta de serviços com fellow foi assim nos últimos anos. O que sempre foi a regra ali da cirurgia cardíaca foi você terminar a residência, você entrar numa equipe, geralmente é a equipe dos próprios chefes dos serviços, que tem algum serviço fora também, e você vai se inserindo ali, sendo absorvido ali por essas equipes. E aí você vai, dentro dessa equipe, você vai crescendo, ganhando seu espaço, tendo as suas cirurgias, e tem gente que passa alguns anos sendo assistente ali e depois monta a sua equipe, ou dentro da mesma equipe cresce e vira sócio da equipe. Então a carreira da cirurgia cardíaca sempre foi essa carreira longa, assim, para você chegar ali, para ser o dono da equipe, o chefe da equipe, mas geralmente foi isso. E vocês querem saber a média salarial mais ou menos? Por aí. Pessoal? Vamos falar para a galera. Assim, a gente... o que mais falam, assim, depende muito de onde você está, né? Sim, claro. Algumas equipes são bem grandes. Aqui em São Paulo, por exemplo, algumas equipes têm que operar em vários hospitais, e aí fica indo de um hospital para o outro, né? Às vezes você vai para uma cidade menor, você opera só em um hospital, e aí tem menos casos, né? Não tem tanta cirurgia, não tem cirurgia todo dia, como é o normal das equipes aqui de São Paulo, que cada dia eles estão num lugar diferente, acaba que todo dia tem pelo menos uma ou duas cirurgias. Sim. Às vezes você vai para uma cidade menor, tem umas 2 cirurgias na semana, que é o fluxo daquela área ali, daquela população. E ganha por ali. Cirurgia, não ganha tipo um... Depende. Tem alguns serviços pagam por cirurgia, outros fazem um contrato que você tem que fazer, porque não é só a cirurgia, né? Você tem que ver o paciente no dia seguinte, você faz o ambulatório, você tira dreno do paciente, você tem o sobreaviso. Então alguns fazem meio que um pacote ali, que vou te pagar tanto, e você vai entrar nessas cirurgias por semana e fazer o pós-operatório, dar uma olhada nos pacientes. Então acho que a média do recém-formado é uns 40 mil, mais ou menos. É o que o pessoal faz. O John pensando, marquei o X errado. E aí depois o pessoal vai crescendo. E assim, tem gente que, quando você vira dono de equipe ali, quando você vira o dono de equipe ali, você vira empresário, né? Então, assim, exato. Se você tem seu consultório com os seus pacientes, você atende só particular e você cobra particular, né? Você faz o seu cash, né? Então, é mais ou menos isso. Isso é legal que você comentou, né? Cada vez mais a gente vê que as pessoas que buscam ambições maiores salariais vão muito para esse caminho do empresarial, do empreendedorismo, que é ter a sua equipe, ou enfim, ter a sua clínica, dependendo se você for um clínico ou uma especialidade clínico-cirúrgica, né? Esse é um caminho que muita gente tem ido, e eu acho isso muito bacana do pessoal entender, porque geralmente quem está ouvindo a gente, que é 5º ano, 6º ano, acha que é medicina, e, cara, ter outras skills, ampliar o seu leque de habilidades é muito, muito, muito importante. Esse negócio de empreendedorismo, cada vez mais a gente tem visto esse caminho sendo um caminho aí, né? É bacana. Antes de abrir para você dar uma mensagem final, a gente falou muito da carreira, a gente não falou do que ficou além da carreira, né? É difícil conciliar com a vida pessoal, a residência, isso impacta muito. Parece que sim, mas eu queria saber de ti. A pergunta é, você surtou? E se não, como? Algumas você vezes, não né? surtou? Algumas vezes. Explica pra mim, porque eu surtei fazendo clínica médica, eu entrei em burnout. Como é que faz? Olha, a residência ela é cruel, assim, né? A carga horária, ainda mais as cirúrgicas, né? A carga horária é muito pesada, assim. A gente sempre fala, a gente não vai embora quando dá 19 horas ali, deu 60 horas semanais, né? Você vai embora quando a cirurgia acaba, você não deixa o paciente aberto ali, né? Então, é uma vida puxada, é uma vida corrida, né? Você sempre tem que avaliar isso, né? Para futuramente, né? Você tem que lembrar que você vai fazer isso pelo resto da vida, né? E, assim, na residência, é uma residência bem puxada, mas
você consegue ter uns dias de folga, né? Final de semana, às vezes a cirurgia acaba mais cedo, você consegue sair mais cedo, ainda mais se você já está mais no R4, R5, ali mais na frente. E aí eu sempre prezei ter uma vida fora do hospital, né? Então, sempre procurei nos momentos de folga ali, dar uma desligada da residência, tirava férias, saía dos grupos da residência, do WhatsApp, ia fazer alguma coisa que eu não passasse nem perto do Ibirapuera, do Dante Pazanese, mas eu sempre prezei ter uma vida fora. Gosto muito de sair com amigos, de viajar e de fazer atividade física, então sempre foquei nos meus hobbies, assim, nas coisas que eu gosto de fazer, para espairecer um pouco e tentar não viver só a residência ali. Legal. Deu certo. Deu certo, tá dando. Legal. Escolha boa? Olha, eu não me arrependo. Legal. Tô bem feliz, assim, de mensagem final, já pode ir. Por favor, mais um case aí. de sucesso aqui hoje, mais um case de sucesso. Mais um case de de mensagem sucesso. final, assim, para o pessoal que tá escolhendo a residência, né? Eu acho que você sempre tem que focar numa coisa que você goste, que você tenha afinidade. Né? Então, se você não conhece ainda sobre aquela especialidade, procure conhecer, acompanhe o serviço. No seu internato, às vezes não tem, no meu internato não tinha cirurgia cardíaca, eu procurei outros lugares, lá em Brasília, mas procure conhecer, mesmo se você não tem nenhum parente, não conhece ninguém, mas procura um serviço, manda e-mail, liga. É isso que eu queria saber, como é que você fez isso? Você foi lá e... Oi, tudo bem? Eu sou interno. Porque isso é uma coisa que o pessoal pergunta muito. Lá em Brasília tinha uma liga de cirurgia cardiovascular que era do DF. Assim, lá em Brasília tem um Instituto de Cardiologia do DF, que é meio um hospital, meio que um instituto lá, como se fosse o Dante, o INCOR por aqui. E aí eles tinham uma liga do instituto, não era vinculada às universidades, né? E aí eu participei dessa liga, acompanhei cirurgia na época, conversei com cirurgiões. E na minha cirurgia geral, não tinha nada de cirurgia cardíaca. Então, o eletivo que eles dão ali, um mês eletivo, você vai rodar aí o que você quiser. Rodei na cirurgia cardíaca, também não era no meu hospital, fui em outro hospital, mandei e-mail para a Coem do hospital. Então, a dica que eu tenho para quem está procurando a residência é isso. Você tem que lembrar que é uma coisa que você vai fazer pro resto da sua vida. Você não tem que focar porque o meu pai já ou porque eu acho que vai dar muito dinheiro, ou porque... Não, você tem que fazer uma coisa que você goste de fazer, porque você vai estar todo dia ali. Se você vai passar 8 horas em cirurgia ali, é uma coisa que te maltrata, não faça. Né? Não adianta ganhar 40 mil e gastar 30 com terapia. Olha! E psicotrópicos, né? Então, é isso. Procure conhecer, ver se é isso mesmo que você quer. Se for uma coisa da tua afinidade, acho que vai, independente. Assim, acho que dinheiro é o que vem depois, é consequência, né? Você tem que pensar em fazer o que você gosta. E eu sempre pensei nisso. Sempre me falaram assim, mas cirurgia cardíaca é uma especialidade muito fechada, só tem em grandes centros, você não consegue vir para o interior, não é todo lugar que tem um plantão que você consegue pegar. Mas eu sempre pensei, é uma coisa que eu quero, já tentei dar uma olhada em outras especialidades, não tinha afinidade, vou fazer outra coisa só porque tem muito plantão disponível, porque... vai me dar dinheiro, eu vou fazer uma residência mais rápida que eu vou ganhar dinheiro mais rápido, né? Vou parar de ser residente e começar a trabalhar mesmo mais rápido. E eu sempre pensei nisso, em focar, lembrar assim, que a residência há 2 anos e 5 anos é um tempo, aqueles 3 anos ali de diferença é um tempo muito pequeno na sua vida, você vai viver 80 anos fazendo uma coisa que você não gosta, né? Então, eu acho que você tem que pensar nisso, né? Legal. Tenta ver uma coisa que você tem afinidade, procure conhecer melhor, porque a gente vê no Grey's Anatomy e acha que é só o glamour, mas não vê que é muitos anos de treinamento, é uma especialidade muito difícil, paciente muito grave, a formação é bem difícil. Eu sempre comento, na cirurgia geral, no primeiro dia do R1, você vai para o ambulatório de pequena cirurgia tirar caroço, né? Tirar calombo ali, tirar sinal. Na cirurgia cardíaca, você está mexendo com o coração. Então, o mínimo movimento errado você disseca a aorta, né? O mínimo movimento errado você obstrui a coronária. Então, assim, não é uma coisa simples, né? É uma especialidade bem complexa, mas se é o que você quer, né? Procura conhecer, viu que é isso que você quer, vai fundo que você vai se dar bem. Que legal. Muito legal, Carlos. Pô, animal, cara. E foi maneiro porque deu pra ver como você gosta. Né? Brilha o olho, né? Brilha o olho, né? Não, você se empolga e a gente, caraca, irado. É isso. Deu pra sentir bem. Foi bem maneiro. Quer deixar um arroba, um contato pra galera entrar em contato? Não sei se você tem, pra, se alguém quiser entrar em contato e entender um pouco mais, fica à vontade. Ou então,
Teu site, teu consultório, fica à vontade, o espaço é teu. Eu tenho um Instagram que eu posto muita mais coisa pessoal, mas de vez em quando eu posto alguma história de alguma cirurgia que a gente fez, alguma imagem, alguma coisa legal. Quem quiser mandar um direct lá também para tirar alguma dúvida, pode falar. É @Carlos com K, Genison Soares, tudo junto. Genison, G-E... J-E-N-Y-S-O-N. Pô, você achou que você não precisava falar isso, senhor? Caraca. Soares, tudo junto. Tá. E a gente conversa lá. Animal. Que longo, teu arroba? É mesmo, né? Dá pra diminuir, né? Dá Dá uma... Não, pô. Não, eu tô avaliando só eu. Ô, animal. Joãozinho, eu tô satisfeita. Passa teu arroba aí, Joana. Vou passar meu arroba também, então. @JodaMedway. E você? John da Medway, com DJ. A gente tem feito bastante story lá, comentado bastante coisa, caixinha de pergunta toda semana. Eu tô falando muito de pediatria, o John riu. É porque a galera... É John com DJ, mas não é John com DJ. Não vai escrever John com DJ. John. Ai, John. Caraca, o John às vezes subestima. Eu viajei. Sou ouvinte. Cola lá na gente, a gente tem conversado muito, mentoria, assim, quase que individual que a gente tá dando. Sempre que tem atualização de PED, a gente tá postando, eu, né, tô postando lá, de preventiva. o John de preventiva, então dá um alô lá, vai ser maneiro, segue a gente lá, segue a Medway no @medway.residência médica, segue a Medway, você tá vendo aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal, aqueles negócios lá, ativa o sininho, ziriguidum, todo, e onde a galera encontra o podcast, John? Encontram no YouTube, por vídeo e áudio, e em todos os reprodutores de áudio, né? Então, Spotify, Deezer, e todos aí que vocês já sabem. Conhece alguém que tá nessa fase de residência, quer saber mais do mercado, quer entender outras especialidades, conhece alguém que tá perdido. Cara, manda o Finalmente Residente pra galera ouvir. Acompanha ali um pouquinho, a gente sempre comenta coisa de carreira, coisa de especialidade, de subespecialidade. Estamos na nossa 5ª temporada, eu estou morta de orgulho, a gente não para de falar sobre isso. Só não se fala disso. Só a gente fala Só aqui, a gente né, fala disso, mas tudo bem, minha mãe. E é isso. Eu fico por aqui. John. Eu também tô indo. Carlos, obrigado. Carlos, adorei a muito entrevista. obrigado por ter participado. Tirar um tempo aí da agenda pra estar aqui com a gente, Total. Mas Adorei. não tenha dúvida que a galera vai receber isso de uma maneira muito positiva. Total. Acho que foi bem legal. Feliz. É Obrigadão. isso. Beijo grande pros nossos ouvintes. Até a próxima. Valeu!